Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos a este canal e a esta videoaula. Como vocês podem ver, hoje a gente vai falar sobre a população dos países em desenvolvimento, tá? Desde já eu destaco que esse termo, em desenvolvimento, é bastante questionável na minha opinião, certo? Já que ele não retrata fielmente a realidade de muitos países do nosso planeta, ok? Na verdade, quando a gente fala nesses países em desenvolvimento, obviamente, a gente está falando em países que apresentam muitos problemas sociais e econômicos, ok? E que, há alguns anos atrás, esses países eram rotulados de outras formas, tá? Basta pensar, por exemplo, no contexto da Guerra Fria, esses países eram rotulados principalmente como sendo países de terceiro mundo, ok? E há alguns anos atrás, utilizava-se o termo de países subdesenvolvidos, ok? Muitas pessoas acham que esse termo subdesenvolvido é pesado, tá? Que pode citar preconceito, xenofobia e etc. Então, o politicamente correto, que é um tema também bem polêmico, que está em voga bastante na atualidade, resolveu substituir esse termo país subdesenvolvido por país em desenvolvimento, tá? Só que, obviamente, a gente está falando de um contexto bem amplo, a gente está falando de um leque enorme de países, tá? Então existem casos e casos. Então é aquilo que eu falei. A gente não consegue ver na prática que todo país que apresenta muitos problemas socioeconômicos estão de fato tendo um desenvolvimento nessas áreas, tá? Então é uma reflexão que eu levanto para vocês, tá? Que eu considero muito importante quando a gente tem que analisar essa questão relativa à população mundial. Tudo bem? Bom, olhando aqui na capa do slide, desde já vocês já sabem que a população dos países em desenvolvimento, okay, abrange a maior parte do nosso planeta, a maior parte das partes continentais. Então a gente está falando, obviamente, em grande parte do continente americano, certo? Indo desde a América do Norte, aqui do México, passando pela América Central Continental, Caribe e toda a América do Sul. Então, quando a gente fala no continente americano, a gente está excluindo, obviamente, Canadá, os Estados Unidos, a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, aqui também a Guiana Francesa, que pertence à França, apesar de ter diversos problemas socioeconômicos também. Então, vocês vejam que a gente consegue questionar também quando a gente fala em colônia, tá? Toda colônia é desenvolvida, toda colônia está em desenvolvimento, então essa é uma questão muito importante. Lembrando que este mapa aqui retrata principalmente o período da Guerra Fria, tá? Então vocês podem ver que, inclusive, Cuba não está marcada em azul, já que Cuba é um país socialista comunista, só que Cuba também apresenta diversos problemas socioeconômicos na atualidade, certo? E quando a gente fala em localização dessa população, a gente tem que citar, obviamente, o continente africano, toda a sua extensão, e quase todo o continente asiático. Então a gente pode ver que as exceções são o Japão, a Coreia do Sul, e a gente também pode citar, obviamente, Israel. Além, é claro, que a gente pode citar também a cidade-estado de Singapura, okay? Que fica no sudeste asiático. Já em relação à Oceania, os países em desenvolvimento são a maioria também. As exceções ficam, obviamente, por conta da Austrália e da Nova Zelândia. Então, na Oceania, a maior parte dos países. Então, a gente está falando dos países bem pequenininhos, tá? Principalmente Fiji, Samoa, Ilha Salomão, etc. Também são marcados como sendo países em desenvolvimento, ou seja, as suas populações têm que enfrentar diversos problemas também sociais e econômicos. Tudo bem? Bom, então o que define um país em desenvolvimento? Ok? Então, do ponto de vista populacional, a gente pode enxergar isso através das taxas de natalidade e mortalidade. Existem, obviamente, diversos níveis, diversas realidades, diversos contextos, só que, na média, os países em desenvolvimento, eles apresentam taxas de natalidade e de mortalidade mais altas se a gente comparar com os países desenvolvidos. Tudo bem? Então, quando a gente fala em taxa de natalidade, isso quer dizer, obviamente, que existem muitos nascimentos, certo? E quando a gente fala em taxas de mortalidade, a gente está falando, obviamente, que também
as pessoas morrem mais em relação aos países desenvolvidos. Então a gente está falando basicamente da questão da expectativa de vida. Tá? Eu até citei aqui que quando a gente fala em expectativa de vida, alguns países ainda a expectativa de vida gira em torno dos 50 até os 60 anos. E ainda em muitos países em desenvolvimento, muitos casais têm 5, 6, 7 filhos. Tá? Então a gente consegue ver isso principalmente em países africanos. Certo? Então os motivos que levam a isso, obviamente, a gente está falando em falta de planejamento familiar, às vezes questões culturais, sociais também, a gente pode citar, por exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho, tá? E logicamente, quando a gente fala em uma expectativa de vida menor, o aumento das taxas de mortalidade, isso reflete também a falta de investimento de recursos econômicos destinados principalmente à educação, à ciência e à tecnologia, que aí no caso não vão conseguir dar um suporte para o sistema de saúde, certo? Então, a natalidade e a mortalidade, essas taxas especificamente, são muito importantes para a gente identificar esses países em desenvolvimento, ok? Bom, aí a consequência dessa questão da natalidade e da mortalidade, a gente consegue ver através da porcentagem das faixas etárias presentes em cada um desses países. Então, obviamente, quanto maior for um país, do ponto de vista econômico, científico, tecnológico, uma melhor qualidade de vida esse país vai poder proporcionar à sua população. Então, países mais ricos costumam ter uma maior porcentagem de população idosa, tá? O que não acontece, obviamente, nos países em desenvolvimento. Aí eu cito novamente, foco no continente africano. A gente pode citar também algumas exceções em outros continentes. Aqui no caso do nosso continente americano, a gente tem que citar, obviamente, o Haiti. Alguns países asiáticos, como o Afeganistão, também apresentam quadros bem preocupantes. Tá? Esses países, no caso, apresentam uma porcentagem muito pequena de população idosa. Então, consequentemente, esses países eles têm uma maior porcentagem de população jovem, tá? Ainda mais por conta das enormes taxas de natalidade. Então, só para que vocês tenham uma ideia, aqui na África, cerca de 40% da sua população tem até 14 anos de idade. Só para que vocês tenham um comparativo, no continente europeu, a porcentagem gira em torno de 16%. Okay? Ainda comparando a África com a Europa, a gente pode ver que quando a gente fala em população idosa, a África apresenta apenas 5% da sua população tendo mais de 60 anos de idade. Já no velho continente, na Europa, essa taxa gira em torno de 25%. Então, quando a gente compara a Europa com a África, a gente consegue identificar facilmente essas questões etárias. Ok? Bom, quando a gente fala também, obviamente, em países em desenvolvimento, a gente consegue ver aqui na imagem, inclusive, mulheres que não utilizam equipamentos modernos, a gente consegue ver uma plantação que não tem máquinas, que não tem, muitas vezes, insumos agrícolas, para que uma produção agrícola possa ser feita em uma escala maior, com uma maior produtividade. Isso quer dizer o quê? Que boa parte da população dos países em desenvolvimento, ainda vivem no campo, ainda vivem no espaço rural, certo? Já que a mão de obra dessas pessoas não foi substituída ainda por muitas máquinas e equipamentos, tá? Então isso aqui está atrelado bastante com a questão do processo de urbanização, que por sua vez está atrelada a essa questão tecnológica no meio rural. Então a gente está falando, no caso, do famoso êxodo rural, onde muitas pessoas foram substituídas por máquinas e equipamentos e essas pessoas, por sua vez, tiveram que buscar emprego nos espaços urbanos. Então, na média, países em desenvolvimento apresentam ainda uma maior porcentagem de população vivendo no espaço rural, se a gente comparar com a população dos países desenvolvidos.
Eu até coloquei aqui no texto essa informação. Então, quando a gente fala em alguns dos países mais pobres do continente africano, como o Níger e o Sudão do Sul, que em 2018 tinham 20% da sua população vivendo em cidades. Então, é uma porcentagem baixíssima. Tá? Se a gente comparar, obviamente, com a população europeia, a porcentagem dos europeus que vivem em cidades gira em torno de 80% a 100%. Isso em 2018. Então, a gente consegue ver também nitidamente essa diferença. Até citei aqui também um país asiático, no caso o Nepal, que apresenta porcentagens bem semelhantes à de muitos países africanos. Então, quando a gente analisa o espaço urbano e o espaço rural, a gente também consegue identificar aspectos que definem, tá, os países em desenvolvimento. E por fim, obviamente, quando a gente fala nesses países, temos que citar a questão das imigrações, ok? Então a gente está falando fluxos de pessoas. Então, obviamente, esses países, por apresentarem muitos problemas socioeconômicos, eles fazem com que boa parte da sua população se veja como sendo quase como obrigada a deixar o seu país de origem. Algumas de forma espontânea, só que em alguns casos, inclusive, certo? Pessoas têm que deixar seus países por conta de problemas políticos, ideológicos e religiosos. Além, é claro, quando a gente fala do continente africano, principalmente, a gente pode citar a enorme quantidade de guerras civis, certo? Então, os fluxos migratórios também ajudam a gente a identificar os países em desenvolvimento. Então, obviamente, uma pessoa que não está tendo uma boa qualidade de vida, que esteja passando por problemas econômicos, sociais, políticos, religiosos, ela muitas vezes vai ter que ir buscar uma vida melhor, principalmente em países desenvolvidos, certo? Então, essa também é uma questão muito importante que vocês têm que levar em conta, uma questão cada vez mais recorrente na atualidade, certo? Inclusive a gente pode citar também a questão dos refugiados, como sendo algo muito importante que diz respeito à população dos países em desenvolvimento. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, que tenham compreendido que esses tópicos são muito importantes para a gente identificar esses países que apresentam muitos problemas socioeconômicos. Então, espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.